creio que esse dia é um dia da volta de Jesus e também um dia da morte. A gente sabe que vai acontecer, embora não saiba quando, mas sabe que vai acontecer. E na hora que acontece, é uma surpresa. Desde que nós chegamos aqui, nós sabíamos que um dia nós íamos sair. E cada final de ano a gente tinha aquela expectativa, será esse ano. Quando nós chegamos aqui, algumas pessoas profetizaram, significa que mais que um ano vão sair, mais que 2 anos vão sair. E as profecias não se cumpriram. Amém. E ficamos aqui por longo e abençoados 7 anos. E nós louvamos a Deus por isso. Mas quando o dia chega, a gente não quer ser. A gente deve ser uma surpresa, para alguns talvez agradável, mas para nós está sendo muito desagradável. Mas esse é o plano de Deus. Eu quero agradecer aqui as amizades que nós fizemos, o carinho que nós fizemos. Faço minhas as palavras da esposa, que recebam do poder. A maior prova de amor, de amizade para eles poderem dar para mim, para pegar, recebendo o pastor Carlos Santos da mesma maneira que vocês receberam. Eu vou ficar triste se eu souber que o pastor Fábio não foi tão bem recebido nessa igreja que vocês consideraram. Assim como nós somos. Somos colegas do ministério, temos a mesma ideal, o mesmo objetivo, preparar a igreja para a volta de Jesus. O nosso ministério é um ministério universal, não é um ministério popular, é um ministério livre, não. Nós somos chamados para esse ministério muito. Então, querida igreja, Central de Deus, muito obrigado mais uma vez por tudo que vocês foram, são e continuarão sendo na nossa vida. Aqui, eu completei os meus bem vividos 60 anos. Aqui minha esposa e eu nos estreamos como avós. Aqui fizemos grandes amizades. Vamos levar um pedaço de cada um de vocês no nosso coração, para sempre. Ribeirão Preto está a 400 e poucos quilômetros, 200 e poucos quilômetros, 400 e poucos para ir voltar. Eu fui a Bauru, fui a Bauru, voltei da cidade e tal, eu voltei, deu 494 quilômetros. Então, não é tão longe. As portas estão abertas. É mais fácil dizer do que nós vemos. Vocês estão convidados. Pela primeira vez no ministério, eu recebi as boas-vindas ao me despedir. Quando passei os Campos Elíseos, encontrei ali um trio lá de Bauru. Eles estão passando o dia hoje para comer os Campos Elíseos. E já puseram aqui as boas-vindas. Então, pela primeira vez, nós recebemos as boas-vindas já na despedida. Então, esse é o prenúncio que Deus tem preparado. Um bom ministério para nós ali na cidade de Bauru. Amém. Hoje a gente vai estar juntos aqui na Santa Ceia, que horas? 5 horas, né? Como às 5 horas nós vamos estar aqui na Santa Ceia, eu não preciso demorar muito agora nessas palavras despedidas. E eu quero usar aqui alguns minutos, prometo que não serei prolixo, para falar alguma coisa da Bíblia Sagrada. E eu resolvi, desde quando soube que seria transferido, eu comecei a pensar o que eu deveria falar como sermão de despedida. Não vai ter tudo, como de fato não está bem. E eu quero relembrar-vos o primeiro sermão que eu preguei na igreja. Não sei quantos se lembram. No dia 10 de fevereiro de 2008, eu entrei nessa igreja para ser apresentado. Já tinha sido apresentado aos anciãos, na rua informal na igreja. Depois, já tínhamos passado o final de semana com parte da igreja lá no retiro de Carnaval. E no dia 10 de fevereiro de 2008, nós fomos apresentados oficialmente pela igreja, repleta, inclusive naquela ocasião, me entregaram uma chave, que é símbolo de poder, e eu quero recorrer essa chave agora. Se fiz mau uso ou bom uso do poder, não tem caso, mas eu quero agora essa chave
recebemos aqui de nossa apresentação, que serve agora esse peixe, esse símbolo de poder. Nós estamos concedendo ao Senhor poder e autoridade para o Senhor pastorear nessa igreja e, consequentemente, esse discípulo. Gostaria de passar ao meu sucessor, mas nem possibilidade de fazê-lo. Eu deixo aqui com a primeira ancião do meu estado e ele então entregará ao pastor Fábio dos Santos. E naquela ocasião eu preguei aqui sobre os 4 chamados de Deus. Eu vou resumir, até porque já preguei na igreja. E se eu não estiver enganado, é o sermão que eu vou repetir daqui a 7 anos. Não vou repetir nenhum sermão. Se repetir, eu vou enganar. Esse eu repeti a propósito, mas não vou fazer da forma que eu fiz quando foi apresentado. Vou fazer o resumo não na ordem que eu fiz, mas na ordem diferente, porque o contexto é outro, o contexto é diferente, e isso me obriga que eu apresente, mas também em uma ordem diferente. O primeiro chamado está no capítulo 4 de Mateus, versos 18 a 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, vi 2 irmãos chamados Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes no Senhor. Esse é o primeiro chamado. É o chamado que vem de cima. É o chamado que Deus faz. Ele fez esse chamado a mim. Ele fez esse chamado a você também. É o chamado para nós sermos pescadores de homens. Esse é o chamado primeiro. É o que vem de cima. Mas o chamado que vem de cima, que é o chamado que vem de Deus, ele não tem nenhum valor se não encontrar resposta no coração do homem, o que eu chamo de um chamado, que eu denomino o chamado que vem de dentro. E esse chamado que vem de dentro, você pode acompanhar a leitura de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, diz o apóstolo Paulo, se não pregar o Evangelho. Então esse é o chamado que vem de dentro, que na verdade nada mais é do que a resposta ao chamado que vem de cima. Deus chama-nos a todos, mas como chamado que vem de cima só se torna eficaz, só se torna eficiente se houver o chamado, se houver o chamado que vem de dentro. Então possivelmente na vida de alguns o chamado que vem de cima não tem muito significado, porque não encontrou resposta nesse chamado que vem de dentro. Paulo fala: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Isso é convicção de chamado, isso é convicção de missão, isso é convicção de uma obra que sai diante de nós, que precisa ser feita a qualquer custo, de qualquer maneira. Ela precisa ser feita. Então o primeiro chamado ele vem de cima, a ordem daquele dia foi outra, estou seguindo uma outra ordem. O chamado primeiro é o que vem de cima, é o chamado que Deus faz, ele faz a todos. Mas a resposta pode ser diferente do coração de cada um de nós. No coração de Paulo a resposta foi essa: ai de mim se eu não aceitar o chamado que vem de cima. Ai de mim se o chamado que veio de cima não encontrar resposta no meu coração. E ele diz: se eu prego, não tenho quem me vangloriar. Isso me pesa uma responsabilidade. Paulo sentia o peso do chamado, Paulo sentia o peso da sua responsabilidade. O terceiro chamado, eu denomino o chamado que vem de baixo, e ele está registrado no capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 11 de Hebreus é o capítulo onde nós encontramos a galeria dos heróis da fé, os grandes homens do Antigo Testamento, os grandes heróis da fé, da história do cristianismo, desde os tempos do Antigo Testamento, quando nem havia uma denominação chamada cristianismo, mas o Cristo, que é o seu fundador, já existia, e portanto eu considero que o cristianismo é tão antigo quanto antigo é a própria vida aqui na terra. E no capítulo 11 de Hebreus, nós encontramos aqui a galeria desses heróis. E nos versos 39
e 40 diz assim: ora, todos estes, depois de elencar uma quantidade considerável de homens e mulheres que foram heróis, que foram vencedores através da fé, Paulo conclui dizendo o seguinte: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Foram homens bravos, valentes, vitoriosos, de uma fé inabalável, mas o apóstolo fala: Deus não concedeu a eles a vitória final, porque Ele não queria que eles, sem nós, fossem aperfeiçoados. Então, esse chamado, eu costumo dizer, é o chamado que vem de baixo. É um chamado simbólico. É o clamor daqueles que nós já enterramos, mas que desceram a sepultura com a convicção de que Jesus vai voltar e eles vão receber a coroa que lhes aguarda. O apóstolo Paulo dizendo: aqueles foram vencedores, mas não receberam a coroa, porque Deus não quis que eles precedessem nós, que eles sem nós fossem aperfeiçoados. Então eu digo, queridos, durante esses 7 anos, muitas coisas boas fizemos aqui. Apresentei muitas crianças, fiz muitos casamentos, fiz muitos batismos, mas também fiz alguns sepultamentos, fiz alguns funerais. E todos eles marcam, mas alguns marcam mais e outros menos. E eu me lembro agora, de maneira muito particular, do funeral que fiz aqui, desse culto aqui do irmão Moisés. Irmão Moisés é aquela pessoa que agora está lá embaixo, e clamando a você e a mim, para que nós preguemos, que nós cumpramos a nossa missão, para que ele possa também receber a sua coroa de glória pela guarda da nossa vida. Esse é o chamado que vem de baixo. É o chamado daqueles que se foram, esperando, mas não conseguiram alcançar o dia da volta de Jesus. E para que eles sejam coroados, é necessário que nós seguir, nos desenvolvamos da nossa responsabilidade de verdade. E com essa deixa, eu passo para o quarto e último chamado, com o qual eu concluo a minha fala por essa manhã. Atos, e esse é o chamado que vem de fora. Atos, capítulo 16, versículo 9. Atos 16, versículo 9. 9 e 10. Esse, eu falei do chamado do ensino, é o chamado de Deus faz. O chamado que vem de dentro do coração é o chamado, e a resposta que nós damos é o chamado de Deus. Falei do chamado que vem de baixo, dos nossos queridos, os nossos irmãos de fé, que por alguma razão já se foram, já descansam, mas eles esperam que esse evangelho seja pregado e Jesus volte para que eles saiam da sepultura para receberem a coroa que lhes está guardada, como diz o apóstolo Paulo. E esse aqui é o chamado que vem de fora. Diz assim, Atos 16, 9 e 10. À noite, diz o apóstolo, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu posso ouvir uma voz, que talvez só eu consiga ouvir, dizer o seguinte: venha a Bauru e ajuda-nos. Esse é o chamado que vem de fora. É o chamado das multidões. É o chamado das pessoas que precisam da minha e da sua ajuda. É o chamado das pessoas carentes, querem aprender, querem entender a Bíblia, querem conhecer, mas não tem quem ensine. Então eu posso ouvir esse chamado que vem de fora dizendo: passe a Bauru e as 5 vizinhanças para nos ajudar. E no verso 10 diz assim: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Esse é. Então eu me enquadro aqui, isso aqui se aplica agora. Veste a minha vida e da minha esposa como uma luva, encaixa como uma luva. Passe a Bauru que nos ajude. E diz o texto: eles, ao terem a visão, imediatamente seguiram para aquele destino, entendendo que Deus os havia chamado para anunciar o Evangelho da vida. Então eu entendo que Deus está nos chamando. Deus entende que a nossa missão aqui está completa. Se não está completa, é porque nós não tínhamos
Porque somos completados para que outro venha para dar sequência àquilo que nós não conseguimos dar. E então, o nosso ministério agora é em outra região, é em outro lugar, é em outra realidade. Eles teve a visão imediatamente procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar. Como? É triste? É triste. A gente chora, chora. A gente lamenta, lamenta. Mas existe um chamado que vem de fora. E quem ouviu o chamado que vem de cima, quem deu uma resposta a esse chamado vem de cima, com o chamado que vem de dentro. Quem entende que vem o chamado lá de baixo, como não poderia entender que vem o chamado de fora também de pessoas que precisam da nossa ajuda fundamental. Por isso pedimos o Pai do Senhor, o primeiro que olha para nós, o segundo, é que vocês sejam com meu colega e que vocês foram conosco. E eu encerro dizendo o seguinte: sábado passado, eu fui para o Paulo. Minha esposa não podia, estava me dando uma netinha com 3 dias de nascimento. Eu tinha sábado passado, eu ia no Rio. Saí daqui, era 5h30 da manhã, sozinho, chovendo. Chovendo o tempo todo. E eu fui com o coração partido. Houve agir terrível. Assim como terrível o trajeto no Rio das Acácias, o Pai dos Vereadores, os candidatos, e depois o foi a primeira vez, que também será a última, que eu saí de casa sem vontade de beber. Hoje eu não estava com vontade nem de beber, nem dos servidores, nem dos servidores. Mas eu sabia que ele ia decidir. Então, sábado passado, eu olhei para a rua, chovendo, não estava parando, devagar, Deus vai ser sozinho. O coração parecia que estava sendo rasgado. E ele foi aproximando de Bauru, a chuva ia antecipando. Cheguei em Bauru de baixo, de um toró, parecia que tudo ia acabar no dia. Agora eu estava entrando em Bauru, eu fui uma mensagem estudar a José. E as duas filhas. Papai. Eu disse, papai, que dozinho de você estaremos com. Ela sabe que é doce, ela sabe, ela nasceu da nossa união e conviveu com a gente até. Ela sabe muito bem quem eu sou sem minha esposa e quem eu sou com ela. Ela diz, dozinho de você, papai, está aí nesse mundo. Mas Deus sabe você. Deus está preparando o caminho para que você faça aí um grande mistério para a honra e glória do Senhor. Aquilo trouxe um pouco de conforto, embora tenha dado uma perda de maré no coração. Fui, me apresentei na igreja central, Santa Reforma, o culto da Santa Glória, da igreja da Reforma, me apresentei aqui, peguei, não deu sermão para ele lá, só que eu peguei. Fui para a segunda igreja, uma igreja muito maravilhosa, novinha, grande, muito bem construída, show de igreja. Preguei ali, fomos almoçar no carro de direção, a gente fina, não muito bom. E aí à tarde, fui e preguei nas outras duas igrejas. De manhã preguei nas duas principais, e à tarde preguei nas outras duas. Na última, são 3 dias por ano. Na última é um grupo, assim, 70 quilômetros da cidade. Um grupo de pessoas humildes, entre as quais alguns obreiros já aposentados da CTV, lá, eles construíram a igreja linda, agora se reuniram. Então, depois da apresentação, eu me levantei e falei, irmãos, eu não vou pregar.
Pelos irmãos, nós atrasamos 1 hora. Desse ponto de comunicação, nós atrasamos 1 hora. Pelos irmãos, nós estamos esperando 1 hora. Eu trouxe esse aí da minha casa, se eu quiser fazer isso. Eu vou fazer uma reflexão com os irmãos. Depois vamos orar, nós vamos orar. Já é o final. Ele abriu a Bíblia no Salmo. Falei ali uns 10 a 15 minutos. E aí eu terminei de ouvir assim na igreja. Porque ele pegou o botão. Na introdução, eu usei uma frase que está na meditação do dia 12. No dia anterior eu estava lá. E o doutor Amigo Rodor diz aí naquela meditação do dia 12, uma frase que diz o seguinte: sucesso na vida do cristão não se mede com números nem com cifrões, mas sim com vidas transformadas e fé aprofundada. E eu comecei a minha reflexão falando sobre essa frase. Eu disse: eu venho para cá com esse propósito, transformar vidas, e ter a minha transformada e aprofundar a fé dos irmãos e a minha fé. Eu disse: não é impossível aprofundar na fé sem aprofundar no conhecimento da Bíblia, da revelação da palavra de Deus. Então, para o meu ministério aqui terá esse propósito: transformar vidas e aprofundar a fé. Se sucesso na vida do cristão, eu quero ter sucesso. Se sucesso se mede assim, então eu quero isso aqui. E aí abri a Bíblia e fiz uma reflexão dos salmos. Quando eu terminei o dia do pastor Pedro, eu sou adventista há 56 anos. E eu não havia aprendido o que me ensinou essa pequena coisa. Eu falei: Deus, eu não posso. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Certamente, alguém aqui precisa do ministério do pastor Fábio dos Santos. E alguém lá precisa do ministério do pastor José Pereira e da professora Maria Fátima. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guie em todos os nossos passos.